Meus queridos, a paz do Senhor, nosso Deus, a paz que excede a todo entendimento, esteja na minha e na sua vida também. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero nesse instante, em concordância com a oração e a fé dos teus filhos, onde tiver alguém ouvindo esta oração, onde tiver alguém em concordância comigo, Senhor, eu quero te agradecer pela noite de paz. Eu quero te agradecer por mais um novo dia, uma nova semana iniciando na tua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Livra-nos de todo e qualquer mal, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Pai, pessoas que não tiveram uma semana boa como planejou, mas se até aqui o Senhor permitiu que chegássemos, é porque o Senhor tem sempre um propósito em nossas vidas, na vida daqueles, Senhor Deus, que não tem o conhecimento onde essa situação vai chegar. Mas o Senhor é Deus onisciente, que conhece e pode fazer o melhor na vida de cada um de nós. Que teu Espírito Santo esteja nos ensinando nesta manhã gloriosa. Eu oro a ti, Senhor, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses, capítulo 3, verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Gostaria de falar neste dia a respeito da retenção do perdão. Retenção é o ato ou efeito de reter. Reter significa prender, evitar, esconder, ignorar. Queridos, Paulo está aqui aconselhando a igreja em Colosso a respeito do perdão. Primeiro, ele fala nesse versículo 13, suportando uns aos outros. Como suportar uns aos outros? Para muita gente, quem sabe para você, está cada vez mais difícil suportar uns aos outros. Até dentro da igreja, é difícil às vezes suportar alguém que não tenha a mesma visão, que não tenha o mesmo entendimento ou a mesma compreensão. Como manter ou suportar uns aos outros? Primeiro, no versículo 12, Paulo nos dá uma ordem: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Primeiro, se revestir. Se revestir como? Tirando aquilo que impede de ser uma nova criatura e se revestindo das bênçãos, daquilo que Deus tem para nos dar, de uma nova vestimenta. Aleluia, é o que o apóstolo quis dizer. Para a gente poder suportar alguém, primeiro devemos nos revestir como? Como eleitos de Deus, como escolhidos de Deus. Depois, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Alguém pode ter alguns atos ou atitudes que faz com que a gente não venha suportar. Mas o que faz a gente suportar alguém que esteja com a sua mente, o seu entendimento distante para compreender qual é a vontade de Deus em ser sempre uma nova criatura diante da presença do Senhor? Primeiro de tudo, além do revestimento que devemos ter como eleitos de Deus, como santos, quer dizer, separados, como amados, ter entranhas de misericórdia. O que alcançou
muita gente para Jesus, ou a forma de Jesus alcançar muitas vidas, inclusive eu e você, são as misericórdias do Senhor. E depois, benignidade. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, é aquele que é do bem. Humildade é sermos humildes, são as qualidades do servo de Deus, que é escolhido, que é amado, que é eleito do Senhor, os que já foram revestidos como eleitos de Deus. Mansidão é a qualidade daquele que é manso. Longanimidade é aquele que demora a se estressar, é aquele que sempre é uma pessoa capaz de suportar, de esperar, de aguardar. Então, quando a gente tem essas qualidades, ou pelo menos a gente tem algumas delas, aí sim a gente pode suportar uns aos outros. E além de suportar, a gente perdoa uns aos outros. Às vezes existe razão de a gente não dar o perdão, de a gente reter o perdão. Mas quando a gente entende que assim como o Senhor nos perdoou, fomos alcançados pelo Senhor e os nossos pecados, quando confessados, o Senhor lança no mar do esquecimento. O Senhor não lança em rosto o nosso pecado, o nosso passado. Quem traz à memória o nosso passado, nosso pecado, é o diabo, que ele é acusador. Então, quando a gente retém o perdão daquele que necessita, é porque a gente não compreendeu ainda sobre o milagre do perdão que aconteceu primeiro na cruz, a nosso favor. Então, depois que a gente tiver este entendimento, ele diz: se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Certa vez, Pedro perguntou ao mestre até quantas vezes ele poderia perdoar a seu semelhante. Até 7? Pedro talvez estava compreendendo que 7 é o número de Deus, o número da perfeição, e achava que o perdão para se dar a alguém teria um limite, até 7. E o Senhor disse: não, até 70 vezes 7. Mas aqui não podemos em tudo ser ao pé da letra ou a lógica. Jesus não quis dizer que cada perdão que a gente desse a alguém, a gente fosse anotando. E quando chegar a 490, porque se a gente for na lógica, 70 vezes 7 dá 490. Então, quando alguém chegasse ao limite 490, a gente pudesse dizer para alguém: basta, o perdão que eu tenho para você, você já superou, você já ultrapassou o limite. Não é isso que o Senhor queria dizer. 70 vezes 7 quer dizer perdoar quantas vezes for necessário. Quantas pessoas hoje estão doentes? Pessoas que desenvolveram enfermidade na alma, no seu sentimento. Pessoas que desenvolveram doença. Porque existe a enfermidade e a doença. Qual a diferença? A doença está no corpo físico. A úlcera, por exemplo, o câncer, são doenças que é afetada, é desenvolvida no corpo. A depressão não é a doença, é uma enfermidade. A tristeza não é a doença, é uma enfermidade. Então, quantas pessoas têm desenvolvido doenças e enfermidades por conta da retenção do perdão? Quantas pessoas estão na igreja? E Paulo escreveu as epístolas e os ensinamentos de Jesus. Não foram escritos para o povo do mundo. Foram escritos para a igreja. Aqueles que estavam no mundo e vieram para a igreja para ali aprender
o ensinamento da palavra de Deus. Quantas pessoas conhecem a palavra, sabe que não deve guardar o perdão deve ser dado de coração. Algumas pessoas dizem que perdoar é esquecer. É não, querido. Perdoar é não levar em conta aquilo que nos machucou. Porque se perdoar é esquecer, a gente só consegue esquecer quando tem amnésia. A amnésia é que faz com que a gente esqueça. Quando a gente perdoa, a gente está dando uma oportunidade para nós mesmos sermos felizes. Porque reter o perdão não quer dizer que você está fazendo mal para aquela pessoa que lhe causou danos. Você, assim, retendo o perdão, está fazendo mal para você mesmo. O mínimo que pode acontecer: estresse, insônia, irritação, falta de apetite, desenvolve uma série de enfermidades e doenças e até problema cardíaco. A falta dele faz com que alguém passe por tudo isso. Tem alguém que você precisa dar o perdão ou pedir perdão? Faça a partir de hoje. Não espere para amanhã. Amanhã talvez seja tarde demais. Talvez alguém possa partir desta vida para outra e você perdeu a oportunidade de ser feliz e liberar o perdão para aquela vida. A partir de hoje, faça uma mudança, envergonhe o diabo, creia e saiba que você é eleito, é eleita de Deus. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou, Deus chamou a mim para fazermos a diferença. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que nos ensina, que nos admoesta a sermos parecidos contigo, Pai, nas nossas atitudes. Senhor, aí está teu povo, alguém que precisava de ouvir essa palavra a respeito do perdão, que tem retido perdão até hoje. Senhor, eu creio que a partir de agora, esta vida compreendeu que tem perdido a sua saúde, perdido o tempo, porque precisava ter um esclarecimento a respeito do perdão. Que o Senhor esteja abrindo esse coração, tirando tudo isso que tem destruído o teu filho, a tua filha, Pai. Que o teu nome vai ser glorificado nessas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Dás um dia de paz, dás uma semana de bênção, uma semana vitoriosa no teu altar. A minha vida, a vida da minha esposa, a nossa família, eu coloco diante de ti. Assim como aqueles que nos ouvem, os nossos vizinhos, seus familiares, os meus colegas de trabalho, meus chefes. Senhor, aqueles que estão detidos nas cadeias físicas, nas cadeias espirituais. Tu é Deus que liberta, Tu é Deus que restaura. Dás um dia de paz. Nós oramos a Ti e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom domingo, uma boa semana debaixo da graça do Senhor. No próximo encontro estaremos juntos, se assim Deus permitir. A paz do Senhor Jesus.